bom dia. Meu nome é Luiz, eu sou doutor em imunologia pela Fiocruz do Rio de Janeiro e atualmente sou técnico de laboratório em biotério na CAMB do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre controle genético e logo após o uso de animais geneticamente modificados, que nós vamos chamar nessa apresentação de ANGM. Então, o que seria esse controle genético? É o controle do fluxo gênico dentro de uma colônia, a fim de que se mantenham as características originais dos animais dessa colônia, principalmente as matrizes de produção, e onde se possam evitar alterações que sejam via mutações que podem acontecer naturalmente dentro de uma colônia, ou alterações que sejam inseridas e que não passem para outra geração. E essas alterações, em geral, elas são indesejáveis numa colônia, já que esses animais eles precisam ter uma genética controlada para as pesquisas posteriores. E alguns problemas nesse controle genético, né, se ele não for bem feito, podem levar ao aparecimento de sublinhagens, podem levar à perda total de uma colônia e graves problemas nos experimentos futuros e na própria reprodutibilidade em pesquisa, e além da perda de tempo e dinheiro. Então, os cruzamentos, como vocês podem observar aqui na figura, eles devem seguir um padrão e esse padrão deve ser controlado. De uma maneira ideal, a cada geração deveria ser feito esse controle genético, mas não é possível, às vezes é uma questão inviável. E a depender de cada instituto que trabalha com animais, esse monitoramento pode ser feito a cada 3 meses, a cada 6 meses ou mesmo anual. E por que ocorrem problemas, né, no monitoramento genético, e por que há perda ou algumas alterações no genoma das colônias? Principalmente, elas ocorrem por manejo incorreto, no momento dos cruzamentos entre matrizes, alguma troca entre casais, alguma troca machos de outras colônias com fêmeas de outras colônias, e no momento em que se troca a gaiola, pode haver alguma confusão e um cruzamento indesejado. E naturalmente, dentro de uma colônia, isso pode ser dito para qualquer criação animal, ocorrem mutações espontâneas. Essas mutações surgem naturalmente, e se não houver controle genético, essa mutação vai ser inserida numa colônia e pode pegar todos os indivíduos. E também essa falta desse controle, desse monitoramento genético, pode levar a uma promoção de erros, né? A erros contínuos que levam ao final à perda de uma colônia inteira, e sem saber o porquê que essa colônia foi perdida. Como então que é feito esse controle genético? Esse controle genético ele pode ser feito de algumas maneiras. Uma maneira bem simples, que não exige dinheiro, mas exige muito do manipulador desses animais, muito do técnico, é o manejo correto. Esse manejo correto inclui observação do animal na colônia, o monitoramento de todo o procedimento que esteja sendo feito, incluindo cruzamentos, troca de gaiola, identificação correta desses animais, às vezes erros nas fichas levam a cruzamentos errados, e registros documentais de tudo que é feito. E também uma coisa bem fácil, quando ocorre alguma mutação, uma observação que pode ser feita de maneira muito fácil, uma observação dentro das ninhadas. Por exemplo, nessa figura, nós podemos ver que uma ninhada de animais albinos levou ao aparecimento de animais com uma pelagem agútil, uma pelagem marrom. Isso é sinal de alguma mutação.
poderiam vir alguns animais malhados, alguns animais pretos também. Então isso já é um bom sinal para se prestar mais atenção na colônia. E uma outra maneira, que é a maneira mais usada hoje em dia para se fazer esse controle genético, é a genotipagem. E ela é feita através de uma coleta, né, de um fragmento de algum tecido dos animais da colônia. Geralmente é cauda ou orelha, pega-se um fragmento e é feito um teste de DNA, que através da técnica de PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, ou em gel de eletroforese. Essa técnica ela é uma técnica que ela pode identificar a presença ou ausência de marcadores para cada linhagem, pode identificar mutações ou modificações dentro de cada linhagem. E cada linhagem tem marcadores específicos. Por exemplo, nessa figura, nós podemos ver alguns marcadores, os SNPs de BLAC6 e de BALB/C. Então, quando se faz o PCR, é possível identificar esses marcadores para cada linhagem dessa e poder separar. E dentro de cada linhagem do BLAC6, por exemplo, o C57 BLAC6, por exemplo, existem outras sublinhagens. E pelo PCR também é possível identificar essas sublinhagens. Então, o PCR, no caso de uma mutação, ele identifica também. Ele identifica se há alguma alteração em algum loco gênico de algum gene, e daí ele identifica esse gene é mutante ou não. E por PCR, né, principalmente, a gente consegue identificar esses marcadores através do uso de algumas sequências chamadas primers. Essas sequências elas são desenhadas especificamente para determinado alvo genético, para determinada outra sequência, e é a técnica atualmente mais utilizada, porque é uma técnica rápida, tem um custo que não é muito alto, e é uma técnica bastante específica. Então, nós podemos identificar alelos em determinada sequência gênica, em número, para ver se há alguma mutação, se ele está inserido no local certo, entre outras aplicações. E também uma técnica mais antiga para monitoramento genético, mas em alguns laboratórios ela ainda é utilizada, é a genotipagem por gel em eletroforese. Essa técnica ela veio antes do PCR, mas é uma técnica muito demorada e muito trabalhosa. Ela possui uma margem de erro um pouco maior, né, que o PCR, mas ainda é utilizada, e a análise é feita através da comparação de determinados pares de base originais com as bases que estão sendo analisadas em cada linhagem. Um outro método para esse controle genético, e que atualmente é o que nós temos de mais moderno, é o sequenciamento. Esse método é o mais eficaz para determinar as alterações genéticas, mas além disso, além de identificar a presença dessas alterações, ele pode indicar o local dessa alteração, o nível de expressão gênica dessa alteração, a interação com outros genes e a funcionalidade desses genes alterados. Só que é uma técnica muito cara. Esse sequenciamento é muito caro, então não é um método de monitoramento genético muito utilizado, apesar de que alguns laboratórios mais modernos utilizem. E como são enviadas as amostras para esse controle genético? Atualmente são enviadas caudas ou orelhas, né, que é a maneira mais usual de se fazer. Existem algumas empresas onde a gente pode enviar caudas e orelhas em placas de 96 poços, como nessa figura. Essas amostras elas são enviadas pelo correio normal, e lá eles fazem ou PCR ou esse sequenciamento. Podem ser enviados também suaves da mucosa oral desses animais, ou podem ser enviadas gotas de sangue seco,
também é uma técnica que é bastante utilizada. Mas também, de uma outra maneira menos comum, podem ser enviados quaisquer fragmentos de tecidos desses animais, sendo que eles devem ser congelados, no caso. E para que tem que ter esse controle? Para que nós temos que ter esse controle genético numa colônia? Porque além dessa manutenção usual das colônias convencionais, esse controle genético ele deve ser usado com muita frequência nas colônias dos animais geneticamente modificados. Esses animais geneticamente modificados, eles têm alterações-alvo que são muito específicas e funcionais e que não podem ser perdidas. Então, o ideal é que se faça um monitoramento para esse tipo de colônia a cada geração. Essas edições pontuais nesses animais geneticamente modificados, elas têm alto custo e levaram muito tempo e dinheiro para serem produzidas. Então, são animais muito caros. E a perda dessa alteração no gene-alvo, ela pode trazer prejuízos, tanto para a perda de uma colônia, né, como tempo, dinheiro, e para a questão das pesquisas. Que esses animais que têm uma alteração pontual que foi editada tiverem algum problema, eles vão dar outros resultados que não aqueles que seriam desejados. Então, tendo isso em mãos, a gente vai passar agora para o uso de animais geneticamente modificados, que atualmente são algumas... eles são ferramentas muito importantes de pesquisa, por serem muito específicos para cada estudo. E, além disso, o uso desses animais geneticamente modificados, ele promove a diminuição do uso dos modelos convencionais. É possível hoje construir animais que tenham várias edições, né? Eles podem ser animais transgênicos, eles podem ser mutantes, eles podem ser nocautes ao mesmo tempo. Então, cada animal desse que é editado, esses animais geneticamente modificados, eles têm características biológicas e de manejo específicas. Então, são animais que têm um custo muito elevado de produção e de manutenção também. Então, tem que ter muito cuidado com essas linhagens em relação ao controle genético delas. Atualmente, há em torno de 10 mil linhagens de animais geneticamente modificados, mas no futuro muito próximo a gente pode chegar a 50 mil. Então, existem algumas tecnologias de produção de animais geneticamente modificados. Em geral, eles são feitos por edição genômica, que é toda e qualquer técnica que manipule o material genético desses indivíduos. A partir da produção de alguns indivíduos, esses indivíduos eles são formados de matrizes a partir deles, e os acasalamentos devem ser consanguíneos para que se mantenham essas características genéticas. Então, como exemplo nessa figura, nós temos alguma característica que seja desejada de um animal doador. Essa característica ela é separada e ela é depois inserida nos animais receptores, no caso de um transgênico, por exemplo. Bom, existem alguns conceitos importantes a serem lembrados sobre animais geneticamente modificados, como, por exemplo, animais transgênicos e animais knock-ins. Esses animais eles possuem alterações no código genético pela introdução de uma ou mais sequências de genes sintéticos ou provenientes de outra espécie no seu DNA. Nós temos aqui, por exemplo, uma linhagem murina, com esse nome bastante extenso, mas essa linhagem ela expressa uma proteína fluorescente verde após inserção dessa sequência nesses animais, e essa sequência vem de uma medusa, de um invertebrado marinho. Então, esses filhotes, né, os filhotes transgênicos para essa sequência, eles possuem essa coloração verde. Então, é muito fácil identificar dentro de uma ninhada esses animais com esse fenótipo. Outro exemplo são os animais nocaute, que são animais que possuem uma ou algumas sequências de
seu genoma bloqueados, no caso, para a produção de alguma proteína, alguma molécula ou alguma via metabólica completa. Então, como por exemplo, nós temos esse animal onde o gene de produção de um inibidor muscular foi bloqueado e esse animal ficou com uma hipertrofia muscular muito, muito grande. No caso, esses animais, além das linhagens convencionais, eles possuem uma nomenclatura muito, 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 muito específica e muito complexa. No caso, esses animais, em geral, eles têm que ter dentro do nome deles, que é bastante extenso, como nesse exemplo aqui, eles têm que ter o fundo de onde vem o genoma original, no caso é um C57 Black 6, o doador, né, que é a linhagem 129, como está no nome, o gene alvo, ou o gene mutante, no caso desse knockout, é o gene do TCR-beta, TCR-B, o alelo, onde ele está inserido, alelo 1, e no caso o nome do laboratório criador ou da empresa que mantém esse animal, no caso aqui, MonJ. Então, o nome todo desse animal nocaute é bem extenso e é bem complexo de se montar. No caso de um transgênico também pode ser inserida a sigla TG, próxima ao gene promotor, né, ao local onde esse gene foi inserido, entre outras questões. Atualmente existe muita coisa nova nessa tecnologia de produção de animais transgênicos. E o que nós temos de mais novo hoje em dia é uma edição direta do genoma através da ação da enzima CRISPR-Cas9, que ela literalmente corta o DNA numa sequência numa posição muito específica e com outras moléculas em conjunto, ela localiza o alvo dentro de um genoma. É uma técnica muito pontual, muito eficaz e muito rápida. E ela já é utilizada em modelos não humanos em geral, para a produção dessas alterações pontuais no genoma, e também em humanos ela vem sendo utilizada no tratamento em tratamentos prévios de algumas infecções. Então é uma técnica muito, muito promissora hoje em dia. Algumas empresas já vendem essa ferramenta pronta, né, para se fazer qualquer tipo de edição genômica, onde os pesquisadores interessados desenham alguma sequência-alvo para algum gene-alvo e enviam às empresas, e essa empresa devolve essa sequência baseada em um kit completo, e esse kit ele usa um método de inserção dessa sequência em células ou embriões. Então existe uma produção muito mais rápida de novas linhagens de animais geneticamente modificados. Isso não inclui só os ratos camundongos. Pode ser feito em qualquer ser vivo. Então, esses animais geneticamente modificados, eles são atualmente utilizados nas pesquisas científicas e a cada dia crescendo muito mais esse uso, né? Então, esses animais devem possuir um fundo genético muito bem definido e além do conhecimento sobre a sua fisiologia específica, o que é muito importante. E junto com eles, quando se usa algum animal geneticamente modificado, é obrigatório que se use um controle isogênico que tenha o mesmo background. No caso de um transgênico formado a partir de um Black 6, se usa também um Black 6 nos experimentos. Eles devem ter um monitoramento constante, né, genético a cada geração de preferência, e a depender da linhagem modificada, qual modificação essa linhagem tenha, esses animais necessitam de total controle das variáveis ambientais e das sanitárias também, porque alguns animais eles são ocasionalmente
deficientes e ficam muito suscetíveis a diversas infecções. Atualmente, né, em termos de artigos científicos, existem mais de 300 mil publicações utilizando animais geneticamente modificados. Esses animais eles são considerados padrão ouro dentro da pesquisa e o seu uso já promoveu uma redução significativa de animais convencionais. Hoje em dia nós usamos muito menos animais do que alguns anos atrás, devido ao uso devido às modificações, aos animais geneticamente modificados. Como exemplo de algumas aplicações de animais geneticamente modificados, né, e hoje, né, são uma grande ferramenta em pesquisa, nós temos estudos em tumores, estudos oncológicos, temos estudos em infecções, estudos em transplantes e uso de células-tronco, estudos em fisiologia e também nós já produzimos camundongos, né, e ratos humanizados. O que isso quer dizer? São animais que possuem grande parte do genoma formado por genes humanos. Então, esses animais têm uma fisiologia bastante semelhante à fisiologia humana em alguns aspectos. Além disso, né, além dos clássicos roedores utilizados como animais geneticamente modificados, nós também temos outros modelos, como porcos, né, que são utilizados para transplante de órgãos, são porcos geneticamente modificados, macacos geneticamente modificados para estudos em Alzheimer, por exemplo, em mal de Parkinson, galinhas geneticamente modificadas que produzem moléculas que são usadas para medicamentos, mosquitos transgênicos que são utilizados como controle de praga. Então, gente, foi isso. Muito obrigado e até a próxima.